Fala meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo muito top aqui no canal e hoje eu vou estar fazendo aqui então uma leve simulação quanto que rende 100 mil reais em fundos imobiliários. E logo depois também eu vou estar falando então dois exemplos de fundos imobiliários que eu trouxe aqui como exemplo, quanto que eles estão pagando, dividend yield, e são fundos imobiliários muito bons e um dos melhores aí que a gente tem hoje na Bolsa de Valores. Então se você está preocupado só em ver a simulação dos fundos imobiliários e ver quais são os fundos imobiliários, eu vou deixar aqui um tempo para você ir lá nesse tempo aqui, pular direto para lá e só ver isso aí. Se você quer ver outros insights, entender um pouquinho mais o que é fundo imobiliário, os tipos de fundo, tributação e outros tipos de coisa, fica aqui então comigo, não pula nem um segundo para você acompanhar tudinho, beleza? E para você que é novo aqui no canal, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá e esse conteúdo aqui, ele é estritamente sobre o mercado financeiro. Se você quer aprender um pouquinho mais, quer ver vários insights de alguém que tem experiência internacional, esse canal aqui é para você então, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo então. Então sem mais delongas, editora, solta a vinheta. E galera, toda família tem aquele tiozão da fazenda, né? Que gosta aí de investir em comprar terreno, gosta de comprar apartamento para alugar e não sei o quê. E no Brasil a gente tem essa cultura, né? De alugar apartamento, comprar apartamento, você tem que comprar um apartamento, comprar uma terra para alugar para alguém e viver de aluguel. Mas o que pouca gente sabe é que existe métodos muito melhores do que esse e é muito mais líquido. Imagina só como que é, você consegue vender ali, por exemplo, um banheiro do apartamento? Não. Né? Você tem que vender o apartamento completo, tá? Então a liquidez da compra e venda de um apartamento, uma terra, ela é muito baixa, porque você não consegue comprar ou vender apenas um pedaço daquele apartamento, né? Eu tô aqui no meu apartamento, não consigo vender só a sala, por exemplo. Então acaba que a liquidez transforma então em um produto não tão interessante. Além do mais, você alugar ele ou comprar um apartamento para alugar ele, acaba que a rentabilidade ela é muito baixa, visto que a correção dos aluguéis para as pessoas físicas ela é muito pouca, tá? Apesar da maioria dos contratos aí serem corrigidos pelo bendito IGPM, que já tá aí tentando mudar por conta dos últimos números de inflação, não é um número tão correto assim. Então eles já estão tentando mudar, corrigir por outras coisas. Muitos aluguéis estão corrigidos pelo IPCA ao invés de IGPM. Então acaba que muda um pouquinho. Agora, quando a gente está falando de bolsa de valores, quando a gente está falando de fundos imobiliários, os fundos imobiliários têm grandes empresas alugando os seus galpões. E as empresas têm capacidade financeira de reajustar os seus aluguéis. Já uma pessoa financeira não. Imagina nesse cenário aí último que a gente está nos últimos 2 anos no Brasil. Quantas pessoas de fato conseguem aumentar o seu aluguel com base no IGPM de 20%, por exemplo? Você tinha um aluguel de R$1.000, agora você tem um aluguel de 1.200 conto. É muita diferença, rapaziada. Isso é praticamente meio tanque de gasolina, 60 tanques de gasolina. Então, isso aí muda muito na pessoa física. Então, vocês conseguem ver a dificuldade que é esse formato de você comprar um apartamento e alugar para uma pessoa física? Ficou claro, editora? Entendeu alguma coisinha? Entendi. Entendeu? A editora entendeu, então tá tudo certo. Então, galera, pra gente entender um pouquinho mais, existe uma forma melhor do que você alugar e comprar terra, por exemplo. Existe os fundos imobiliários. E o que são esses benditos fundos imobiliários? Imagina que ele é uma espécie de condomínio, tá? Que tem um gestor ali e uma administradora, ou seja, ele vai ser o gestor de todo aquele dinheiro ali e vai comprar galpões logísticos, ele vai comprar CRIs, CRAs, de título de dívidas, basicamente, ou vai comprar um galpão logístico, ou ele vai comprar um prédio de escritório, por exemplo, na Faria Lima ali, vários daqueles em São Paulo são prédios de tijolos, né, de aluguéis, que tem um fundo imobiliário como dono e ele aluga para as várias empresas ali, a Apple, a Amazon, Mercado Livre, várias empresas que estão naquele país, eles vão ali ter seus escritórios, tá? Então, os escritórios são localizados exatamente ali em São Paulo, na Faria Lima, e boa parte deles vão ser então escritórios, né, para grandes empresas. E a maioria deles ali são fundos imobiliários. Visto que é muito caro, né? Imagina a Apple, ela vem pro Brasil aqui, ela tá no Brasil e ela precisa de um escritório. Pô, ela tem dinheiro para comprar um prédio inteiro? Tem dinheiro para comprar um prédio inteiro, mas é viável, é interessante, é líquido para a empresa? Qual o retorno que a empresa vai ter ali alugando um prédio inteiro, comprando às vezes um prédio inteiro, construindo um prédio inteiro? Não faz muito sentido se ela só precisa de um escritório, às vezes precisa de 1, 2 andares só e tá suficiente. Então ela prefere alugar ao invés de fazer isso. E é aí justamente que entra os fundos imobiliários. Eles vão lá e fazem esses trâmites, facilitam, né, basicamente esse tipo de negócio, tá certo? Então ele vai, pega o dinheiro de todo mundo aqui, o meu, da editora, de vários outros investidores, eles pegam então e fazem as alocações de acordo com a premissa
do fundo. Então tem fundos de papéis, né, que eu já vou falar em um segundo aí quais são as diferenças, e tem os fundos de tijolos, enfim, tem vários outros tipos de fundos também. Hoje a gente tem o FIAGRO, fundo de agronegócio. A gente não vai entrar muito a fundo em cada um deles, mas só para explicar para vocês aqui os tipos diferentes fundos que a gente tem na bolsa de valores. Então, basicamente, o gestor ele vai lá pegar esse fundo, aí tem as subscrições, né, que é a forma com que o fundo se alavanca. Então, constantemente, se o gestor ele vê uma oportunidade de mercado, por exemplo, ele vai ver, pô, eu preciso comprar um ativo ali que vai ser interessante. A gente já fez uma proposta, já está visualizando alguma coisa, uma alocação. O que ele faz? Subscrição. Então, ele faz uma rodada de subscrição com os investidores, para quem já é investidor. Então, às vezes tem uma proporção de 15%, 20%, 30%, depende muito do fundo. Então, se você tem 100 cotas e a proporção é de 20%, você tem direito a comprar 20 cotas a um valor X. Então, eles predeterminam aquele valor. Geralmente, é abaixo do valor de mercado. Então, se a cota está sendo vendida a R$100, às vezes eles vão fazer abaixo, né, a 95, 96, vai. Tô só dando um exemplo para vocês aqui. Não é sempre assim o caso, mas essas subscrições são exatamente para alavancar o fundo e aí conseguir fazer novos aportes. E qual a graça do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% dos seus lucros para os acionistas dentro de 6 meses. A maioria deles distribui aí, então, mensalmente como uma forma de renda passiva para todo mundo. Então, o viés do fundo imobiliário é exatamente ser um condomínio de renda passiva. Então, você que gosta dessa ideia de comprar apartamento para alugar e viver de renda passiva, os fundos imobiliários são a melhor forma de você fazer isso. Porque lembra daquela história de que você conseguia vender um banheiro, que você não consegue vender um banheiro do seu apartamento? Pô, nos fundos imobiliários você pode vender um banheiro do seu investimento. Imagina que você tem 100 cotas de um fundo imobiliário. Pô, você realmente precisar de um dinheiro ali, você consegue vender 10 cotinhas ali dele e fazer uma graninha e liquidar essa grana para você e fazer o que você tem que fazer. O ideal é que você mantenha investido sempre, que não venda, é acúmulo de patrimônio sempre, tá? Mas caso isso aconteça, você consegue ter uma liquidez ali interessante de 10, 15 cotas, sei lá, o que você precise, e aí conseguir então fazer a sua parada. Aí você tem o resto das suas cotas, continua investido. Agora, se você tiver seu apartamento, você tem que vender, infelizmente, o apartamento inteiro. E galera, se você tá curtindo esse vídeo, se já fez sentido na sua mente até agora o que são fundos imobiliários, tá? Se você é novato aqui, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho também se você não ativou ainda, para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal para vocês. E aí você deve estar se perguntando, pô Gui, você falou aí dos tipos de fundo imobiliário, que diabo é tipo de fundo imobiliário, né, cara? Basicamente, existe alguns tipos de fundo imobiliário. Os mais comuns e tradicionais que a gente tem no Brasil são os fundos de logística, são os fundos de lajes corporativas e os fundos de papéis, os conhecidos fundos de papéis. Então, se você escutar fundos de papel, já sabe aí que são os fundos de dívida, beleza? Então, basicamente, esses são os principais que utilizam no Brasil. Temos vários outros aí. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na América do Norte, a gente tem fundo imobiliário de prisão, fundo imobiliário de saúde, que aluga para os hospitais. Temos aí também de desenvolvimento, como existe também desenvolvimento no Brasil. Enfim, tem vários tipos aí, mas não são tão disseminados ainda, visto que a nossa economia ela ainda é muito pequenininha, cara. Então a gente não tem liquidez, mal tem liquidez para os que já existem hoje. Então criar mais e mais e mais é bom para democratizar, mas ainda é um mercado muito pequeno. Inclusive, uma forma de você aumentar esse mercado é você que está me assistindo hoje compartilhar os meus vídeos para amigos de vocês que não investem ainda. Essas pessoas precisam investir. De fato, você comparar 65% da população americana investe na bolsa de valores. No Brasil, praticamente 5, 6%. A gente aumentou agora, porque antes era 2, 3. 5, 6% da população no Brasil investe em alguma coisa. Então compartilha com seus amigos, fala, cara, olha esse vídeo aqui introdutório aos fundos imobiliários. Olha só que bacana, você vai aprender muita coisa. Vamos ajudar a nossa economia a melhorar, galera. Então, galera, os fundos de logística, vocês basicamente já devem ter visto em algum local, quando você pega uma estrada, você tá saindo viajando de carro, de estado para estado, você já deve ter visto aqueles galpões enormes, né, logísticos, que a galera mantém os seus vários caminhões assim em volta. Vou ver se a editora acha alguma imagem para mostrar para vocês aí. Com certeza você já deve ter visto um desse aí nas estradas ou até nos arredores das cidades grandes ali. Vários caminhões ao redor. Os galpões logísticos são muito comuns e tem vários fundos deles aí que são famosíssimos e tem empresas grandíssimas, né, como Natura, Mercado Livre, Lojas Renner, enfim, tudo mais aí, várias empresas, Volkswagen também, enfim, tem vários tipos de fundo. Temos também aí, como eu falei, os fundos de dívida, né, que são os fundos de CRI, galera. Então, imagina o seguinte, o cara tem ali um shopping, né, aí ele fala, pô, eu preciso construir uma parte extra do meu shopping, tá, eu preciso aumentar o meu shopping aqui. Eu não tenho grana, então o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma dívida para captar dinheiro e aí eu pego essa grana e faço
faço o meu levantamento aqui da minha construção no meu shopping então. Então ele vai lá e faz, cara, eu preciso de 100 milhões, aí ele vai contatar as empresas e tal para fazer o trâmite, basicamente, e aí ele fala, cara, quero captar 100 milhões, e eu vou captar 100 milhões, quanto que eu vou pagar para esses investidores me darem o dinheiro deles? É a mesma coisa que acontece com a poupança, tá? Você deposita seu dinheiro, o banco te paga um X% de volta. A ideia é a mesma. E aí com aquela grana o banco financia os empréstimos para as pessoas. A ideia é exatamente a mesma, só que um método diferente, tá? E aí ele vai, capitaliza esses 100 milhões, coloca para construir aquela parte ali do shopping que ele queria e ele paga de volta então esses investidores X%. É assim que os fundos imobiliários de papéis são criados, beleza? E aí obviamente tem seus riscos, né? Você deve estar se perguntando, pô, mas e se ele não conseguir levantar aquilo ali ou se ele não tiver um retorno interessante? É aí que são os riscos associados com os de papéis. E aí tem os fundos imobiliários de papéis high yield, né, que são os fundos imobiliários mais arriscados, ele tem um yield mais alto, e tem um high grade, ou seja, são os fundos de papéis com dívidas, que são as dívidas mais top, são as dívidas mais de boas, que dificilmente eles vão faltar com o pagamento daquela dívida, tá? Então a securizadora dela, o que ele tem de segurança é muito bom, ou seja, ele coloca ali no negócio, caso eu não pague, eu tenho isso para continuar pagando as minhas dívidas. Então é interessante isso, tá? Então, galera, basicamente esse foi um resumo aí dos fundos imobiliários. A gente pode ficar aqui conversando horas e horas, mas é um assunto muito grande, é um assunto muito complicado. Espero que esse resumão tenha feito você entender um pouquinho sobre as diferenças aí dos fundos imobiliários. E aí, falando dos fundos de tijolos, né, como eu falei, de lajes corporativas, galera, nada mais, nada menos, a ideia é a mesma de um galpão logístico, só que em vez disso ele compra um prédio, existe um prédio aí, se você for na Faria Lima, vou colocar uma foto da Faria Lima aí, fotinha da Faria Lima, vocês vão ver vários prédios ali na Faria Lima e vários desses são de fundos imobiliários. E aí cada um desses andares aí que vocês estão vendo são vários tipos de diferentes empresas que alugam ali os seus andares, beleza? Você tem várias empresas que eu conheço, por exemplo, Apple, Microsoft, WeWork, tem várias empresas brasileiras também aí que estão alugando esses prédios, enfim. E aí vai, entendeu? E eles ganham dinheiro desse aluguel e repassam pro acionista. Então você basicamente pode se considerar que você é um acionista daqueles prédios da Faria Lima ali depois que você compra algum dessas cotas, tá? E aí também temos os fundos imobiliários de shoppings. Temos aí vários fundos imobiliários de shoppings, então boa parte dos shoppings, principalmente nos grandes centros aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, várias dessas cidades grandes, tem vários shoppings ali que são fundos imobiliários, que são os donos dela, ou pelo menos parte dono dela, né? São 50%, 60% acionista daquele shopping ali. Então, provavelmente você deve ter entrado em algum shopping que o acionista, o dono dele, é um fundo imobiliário e tem cotista ganhando grana em cima da sua compra lá, do seu dinheiro lá naquele shopping. E aí, então, você deve estar se perguntando, tá, como é que é a tributação dos fundos imobiliários? Por que é tão interessante então, Gui? Galera, os rendimentos dos fundos imobiliários são livres de imposto de renda. A rentabilidade, a renda que você tem de um apartamento, por exemplo, ou de uma terra que você está alugando, ela tem alíquota. Ou seja, você vai adicionar aquela renda na tua própria renda pessoal e você vai pagar mais imposto ainda. A alíquota pode ser bem pesada, galera. Você pode pagar aí, incrementando com o seu salário. Você está numa caixa de imposto ali brasileira que você vai pagar acima de 25%, acima de 30%. Pode ser muito pesado. E aí um aluguel que era de 1.000 conto, ele vira de fato líquido para você 750. Aí você tem que, às vezes, problema de encanamento, problema disso, problema daquilo, e aí toda aquela rentabilidade ela vai embora. Já nos fundos imobiliários você tá livre desses riscos, velho. E você, acima de tudo, tem aí limpinho, né? Aquela pincanha limpinha de imposto de renda, galera. Não tem erro. Não tem erro, é livre de imposto de renda. Então, se você ganha R$1.000 de fundos imobiliários, rentabilidade, todos os meses você vai ter R$1.000. Você não precisa pagar nada, 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 nada. Você vai declarar no final do ano, mas você não paga nada sobre aquela rentabilidade dos fundos imobiliários. Pô, você ganhar uma graninha aí sem pagar imposto de renda é bom, né, editora? Pô, que isso, pô, é interessante, né? É ótimo, é o sonho de todo brasileiro, né? Sonho de todo brasileiro, não, todo mundo, né? O mundo inteiro quer ganhar grana sem pagar imposto, né? Cara, se você gosta de fundo imobiliário, aproveite, porque promoção limitada dura pouco tempo, não, tô brincando. Mas é um dos poucos países que ainda tem esse viés de condomínio de fundo imobiliário. O dividendo nos Estados Unidos ele já é um pouquinho diferente, já funciona um pouquinho diferente. Então aproveitem esse mecanismo que existe no Brasil. Ainda mais se você gosta dessa ideia, né, que é impetrificada na nossa sociedade. Você tem que comprar um apartamento para alugar para alguém ou ter que comprar um apartamento até para você morar. Então fique ligado, fundo imobiliário é muito top. Agora, fundo imobiliário, visto que a ideia dele é renda passiva, você ser sócio de empreendimentos ali também, de real estate, né, de setor imobiliário, é que você não venda ele. Por isso que existe uma certa punição caso você venda. Nas ações você consegue vender até R$20.000 sem você pagar imposto de renda, caso você tenha lucro, obviamente. Agora, nos fundos imobiliários não existe isso. Nos fundos imobiliários, se você vender o seu fundo imobiliário e você tiver um lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve. Então vamos supor aí que você teve uma cota de
R$100 e ela valorizou para R$110. Você tinha ali então 10 cotas dela. Então você pagou R$1.000 para todas aquelas 10 cotas e agora ela subiu para 110. Então você tem 1.100. Então você pagaria 15% daqueles R$100 ali que você obteve de lucro então, beleza? O ideal dos fundos imobiliários é que você não venda, é que você acumule patrimônio, aumentando a renda passiva, aumentando então a bola de neve. E eu sei que você já tá de saco cheio, então vamos aqui para os fundos imobiliários que eu escolhi para dar de exemplo para vocês aqui, para sintetizar, galera, tudo que a gente conversou até hoje nesse vídeo aqui então. O primeiro fundo que eu vou falar para vocês é o HGLG, tá certo? O HGLG ele custa mais ou menos R$170 hoje por cota e ele paga aí um dividendo de R$1,10 por ação, beleza? Trazendo um yield aí então de 0,64% no seu preço, né? Então você tem 0,64% mensal sobre o retorno da cota, né? Então, trazendo aí de uma forma anualizada geral, você tem mais ou menos 7,5%, 8%. Mas lembra, quando eu for falar aqui sobre o outro fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de papel, vocês vão ver que o dividend yield dele é bem maior, é bem mais agressivo. Aí você fala, pô, eu só vou comprar fundo de papel então. Galera, não funciona assim, tá? Eu vou explicar o porquê logo depois. E galera, o segundo fundo então de papel, como eu mencionei, vai ser o IRDM, o famosíssimo IRDM. Ele custa R$107 em média e ele tem aí, tá pagando 1,22 por ação. Inclusive foi declarado essa semana o dividendo dele para esse mês de 1,22. Um dividend yield então de 1,14%, quase que o dobro do fundo imobiliário logístico HGLG. E aí você deve estar se falando, pô, mas vale muito mais a pena ter um fundo de papel. Vamos entender qual é o conceito do fundo de papel versus do fundo logístico. Você sabe, editora, qual é a diferença do fundo de papel e fundo logístico? Não. Vamos entender então aqui. O fundo de papel, pelo fato de ter uma dívida, ele vai ter uma dívida atrelada à inflação. Ele vai ter uma dívida atrelada à inflação, seja IGPM, IPCA, Selic. Ele vai estar atrelado a algum índice, alguma coisa. Dito isso, geralmente eles estão atrelados a alguma inflação. Majoritariamente IPCA e IGPM. A maioria dos CRIs estão nesses índices. Então o que significa? Significa que os fundos de papéis eles estão te distribuindo a inflação hoje. Ele te distribui a inflação hoje, no presente momento. Então a inflação está alta, ele vai te distribuir isso muito maior no fundo de hoje. E aí eles têm uma correlação negativa, ou seja, eles andam de lado positivo com a Selic. Por quê? Se a Selic está aumentando para conter a inflação, significa que a inflação distribuída desses fundos vai diminuir com o tempo, correto? Então, uma alta da Selic significa uma baixa desses fundos. Então, geralmente tem uma caída muito bruta. Eles têm todos os fundos imobiliários, de certa forma, têm uma correlação negativa com eles. Então, se a Selic sobe, ela vai cair, porque se a distribuição dela da inflação é hoje, a Selic subindo, ela vai conter a inflação. Contendo a inflação, a distribuição desses fundos vai ser menor. Tá certo? Faz sentido isso pra você? E agora os fundos imobiliários de logístico, então, de tijolo que a gente chama, ele vai fazer o quê, galera? Ele vai carregar a inflação pra você lá no futuro. Por quê? Esses contratos são de 20, 25 anos e eles são reajustados e corrigidos a cada período, tá? Então a inflação acumulada nos últimos anos aí, ela vai ser reajustada depois de um certo período de tempo. É por isso que o yield deles são um pouquinho menor. Porém, entretanto, todavia, lembre-se que eles são investidos em fundos imobiliários, eles são investidos em ativos imobiliários reais, não é dívida, é reais, não é dívida. Então esses galpões logísticos, do mesmo jeito que o seu apartamento se valoriza, por exemplo, de 200 mil para 300 mil, esse fundo logístico também vai se valorizar o seu patrimônio líquido vai se valorizar. Então entenda esse conceito que são dois ativos diferentes, mesmo sendo dentro do mesmo produto, vamos dizer assim. Você tem um que ele está comprando uma dívida atrelada àquele ativo real imobiliário e você tem um outro, um segundo, que é um ativo imobiliário real que pode se valorizar. Imagina um galpão logístico que ele comprou a $1 milhão ali, R$1 milhão, sei lá, qualquer coisa. Com o passar do tempo ele vai se valorizar também e é por isso que as cotas se valorizam, tá certo? Então são duas dinâmicas diferentes para vocês, o ideal é você ter um pouquinho dos dois, que aí vai fazer um pouco mais de sentido. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Guilherme Córdova na área, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e um abraço.